Olá a todos e a todas, seja bem-vindo a esse estudo e reflexão a respeito do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde nós estamos falando sobre os resumos que está no resumo da doutrina espírita, que se encontra no capítulo 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E a gente vai estar dando continuidade a partir do 16º, que terminou da última vez, né, no 15º, mas nós precisamos só dar uma olhadinha em algumas questões do 15º, porque o 16º, ele continua, né, verbalmente, né, não ocorre o mesmo, fazendo referência ao 15º. Então, para evitar da gente ficar um pouco confuso, a gente vai olhar alguns pontos do 15º, mas não estudar profundamente, porque está no estudo anterior feito pelo Mário. Então, 15º do resumo da doutrina. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outro, a menos que tenha dado a lugar, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Então existe uma aparente contradição da primeira parte com a segunda, que fala que, ó, a gente só será responsável pelas nossas faltas, a menos, e aí vem as exceções. Então, sim, existem exceções, e se a gente for responsável, direto ou indiretamente, por algumas coisas que a pessoa cometa alguma falta, a gente será responsabilizado. No entanto, há agravantes e atenuantes dentro de toda essa lei. Não funciona como um código, igual a gente entende hoje, por exemplo, na justiça, que você comete tal crime e recebe tantos meses ou tantos anos de prisão. Não funciona assim. É isso que ele está querendo dizer. Então, isso é importante de ficar frisado. Não há uma pena pré-estabelecida para determinada falta. Não há essa pena. Por isso que a gente voltou aqui para começar o 16º, que agora sim a gente começa o de hoje. Não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. Então, aqui, doutrina vulgar está no sentido de comum do inferno. E o que o Kardec vai falar agora não é a doutrina espírita que fala. Isso é muito importante ser dito. Porque vai ficar de uma forma aqui parecendo que Kardec está afirmando. Não, ele está lembrando como se entende o inferno. Por isso que a gente vai comentar sobre esse entendimento do inferno, mesmo que a gente comentou durante muito tempo a estudos anteriores, por causa desse resuminho. Então, vou retornar. Não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. Ou seja, a sua responsabilidade não é individual. Por quê? Porque o inferno é mesmo para todos. Ali está quem cometeu 1000 homicídios e quem cometeu um. É isso que ele está querendo dizer nesse entendimento. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Se não fosse assim, o inferno não seria mais o inferno, pois haveria almas menos infelizes do que outras. Aí vem uma notinha, que é a nota 108. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária e a felicidade suprema é o destino de todos os seres. Nota do editor. Então, aqui, o que ele está falando é como é entendido esse inferno. E aí é interessante o que ele coloca aqui. Como a gente deu o exemplo do homicídio, vamos ficar só nesse exemplo mesmo. Se uma pessoa, então,
comete um homicídio, assassina uma pessoa, então ela vai para o inferno e sofrer o mesmo de uma pessoa que matou milhões de pessoas, ou que é responsável por uma pessoa que matou milhões. Porque isso é a ideia de inferno. E aí já falta uma coisa de justiça, né? Porque não faz muito sentido o mesmo suplício ser idêntico, ser igual para uma pessoa que cometeu faltas tão diversas e diferentes. E o que é pior, né? A gente está colocando aqui no extremo homicídio, mas como ali na lei entendida e interpretada do inferno, uma pessoa que mentiu vai para o mesmo lugar para uma pessoa que matou milhões. Uma pessoa que traiu vai para o mesmo lugar de uma pessoa que assassinou a sangue frio milhões, e assim por diante. Então a gente vai percebendo que falta aí justiça. E talvez você que está aí, que vai, né, ouvir isso depois, está pensando que assim, ah, mas eu já ouvi sobre as gradações diferentes do inferno, né, de regiões diferentes, onde alguns suplícios são piores do que os outros. Ok, até dentro desse entendimento, os lugares, vamos assim dizer, que é para homicídios, é o mesmo para todos os homicidas, e assim sucessivamente. Então, independente de quantas faltas cometidas aquela chamada região seria a mesma. O que escapa sobre a justiça divina, mas principalmente daquilo que a doutrina espírita vem nos trazer, que isso não faz nenhum sentido, não há nenhuma lógica dentro da justiça divina, conforme nós entendemos, interpretando, e a nossa própria razão vem nos dizer que parece que há algo equivocado aí. Se alguém quiser comentar, por gentileza, antes da gente partir para o próximo, fiquem à vontade. Tudo bem. 17º. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances, são quase idênticas. A gente demorou um tempinho, né, explicando lá atrás, porque a partir de agora vai aparecer imagens que, de novo, parece que contradizem e contrariam algumas coisas que dissemos anteriormente. Então, o que ele está falando aqui, apesar de ser infinito, as consequências dos nossos próprios atos, a gente vai perceber que algumas consequências para determinados espíritos são quase idênticas, então vamos dizer semelhantes. E aí talvez seja por essas semelhanças que nós interpretamos erroneamente que determinada falta terá tal penalidade. E aí é que mora o perigo, porque apesar de ser semelhante, não são idênticas. E aí ele vem trazer aqui alguns exemplos. A punição mais imediata, sobretudo, para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode durar meses e anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desapegaram das coisas materiais. A separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. Então, aqui é onde a gente precisa tomar um extremo cuidado de, ao ler, pensar assim: ué, mas aqui está falando o contrário do que foi dito anteriormente e de coisas que está sendo dito nesses estudos ao decorrer o tempo todo. Que está falando que existe punição imediata na hora que está desencarnando o corpo. E aqui a gente já ressignificou essa palavra várias vezes, mas vale a pena lembrar. Aqui, como ele está ressignificando a palavra,
Ele está querendo dizer que a consequência mais imediata é a lentidão da separação daqueles que têm apego. O que faz muito sentido. Nós, como espíritos que temos o livre-arbítrio e por ter apego às coisas que são materiais, a gente vai, por pela nossa própria vontade, ou pelo menos pela falta de vontade, continuar tentando permanecer ao corpo porque a gente quer as coisas materiais. Então a gente vai dificultando essa separação, então ela se torna mais lenta, porque a gente quer continuar com as sensações materiais. Então é uma consequência natural. Apesar dele ter colocado aqui como punição, é uma consequência natural porque a gente vai estar Frequência, ali né? dificultando, dificultando. Não quero largar, não quero deixar, eu quero continuar aqui. Por isso que a gente está ressignificando a palavra. Não há nada de errado com a palavra punição. A gente só precisa entender quando ela aparece e o que que Kardec está querendo dizer por essa palavra. Porque quando a gente vai no livro O que é o Espiritismo, ele vai fazer um diálogo com o padre, o Kardec vai falar que o Espiritismo não vem contrariar as religiões, ele não vem trazer novas ideias, ele vem ressignificar. Então, ele utiliza os mesmos vocabulários, trazendo novos significados a essas palavras. Isso é importante da gente estar sempre lembrando. Quer comentar, Terezinha? Aí, no caso, né, Beto, é a punição, a grande diferença, né, do entendimento da punição, como você colocou bem, nós podemos substituir a punição por consequência natural, né? Porque Kardec usa bastante a expressão consequência natural, né? E a punição aqui não é aquela punição entendida, né, pelas religiões, outras religiões, né, que vem de fora, que é imposta por Deus ou, né, de alguma forma vem de fora, não. É uma consequência natural do estado íntimo do próprio espírito que ele mesmo provocou, né? Ele mesmo construiu isso para ele com as suas escolhas, suas decisões, né, seus apegos. Ele construiu, ele criou isso para ele. Então não vem de fora, porque as religiões explicam punição vindo de fora, né? Ah, fez isso, então Deus vai castigar, vai punir, né? E não é, não, é uma consequência natural do estado do espírito que ele mesmo criou para ele, né? Na sua jornada aí, nos caminhos que ele percorreu, né? Isso, se me permite, me faz recorrer a termos que a gente tem usado aqui no nosso estudo, né? Eu falo sempre desse ambiente em que nós vimos vivendo, né, em diversas encarnações. Então, a gente vivenciou, acredito que muitos aqui, né, que nós vivenciamos o período em que Jesus estava aqui e deixou sua mensagem. A dificuldade, né, do vocabulário daquela época, que até hoje, né, até hoje cria certas dificuldades, porque a língua na época, as paisagens daquela época eram diferentes. Não sei, foi um dia falando sobre. Foi num estudo que nós tivemos aqui essa semana, por que Jesus falava por parábolas, né? Então, a gente ressaltou novamente essa questão. Ele, como professor, ele usou daquela metodologia, né? Daquela didática, né? E usava as coisas que a paisagem da época permitia, as frutas que ele cita, os trigais, que eram, né, as coisas da época. E hoje, né, com a fartura ou com o progresso, desenvolvimento em todos os sentidos, nos permite, né,
quando se estuda e pessoas assim de percepção mais aguçada, né, acha, né, pode, com autoridade, pegar uma palavra dessa aí, punição, por exemplo, desdobrá-la e esclarecer toda uma mensagem, né, que ao longo do tempo, quando essas pessoas não muito qualificadas utilizaram e deram origem a diversas religiões, diversas crenças, diversos segmentos, etc. Muito bem, Roberto, por aí, né? Essa dissecação ou ampliação dos sentidos da palavra. Tá, ok, obrigado. Obrigado a você. Sim, claro. Então, pera lá. Acerca dessas penas, que nós podíamos dizer que seria a expiação, né? Seria a pena, né, que o espírito, em função de suas faltas, né, como a Terezinha falou, né, as consequências, né, de suas faltas cometidas, né, durante a vida corpórea. Pelo menos eu vejo que sendo que essa punição aqui seria uma pena, né, que seria a expiação. E também no livro dos Espíritos, na quarta parte, no capítulo 1, Kardec traz de novo, que o capítulo das penas e gozos terrestres. Ele já diz assim, ó: já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que a maioria dos casos, elas são a consequência, novamente, a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça, né? Mas confirmando justamente o que traz aqui o céu e o inferno. Mas essa punição, o que que eu li, busquei, eu vi como uma expiação, né? Que seriam a pena que nós temos vindo à Terra, não é isso? A Zélia está perguntando qual pergunta que é. A Zélia? Isso, a que você acabou de falar, é qual pergunta Não, que é? nós estamos falando aqui nesse parágrafo, e falamos na punição. A Aham. punição é imediata. E eu estou perguntando se a punição, melhor pergunto, não, estou colocando que dentro daquilo que eu pesquisei, que eu estudei, que a No punição seria contexto a geral que ela se expiação. refere. A Eu, expiação, eu, seria a eu expiação, entendi, eu né? entendi. É porque você leu e citou o Livro dos Espíritos, a quarta parte, primeiro capítulo. Aí lá todos Isso. têm perguntas e respostas. Qual foi a pergunta e a resposta que você leu Ah, aí agora? 921? 921. Isso. 921. Ah, tá. Agora eu entendi também o que você quis perguntar. Foi 921, o último parágrafo da 921. Isso mesmo. É o Perfeito, último parágrafo da 921. certo. É, hum, a consequência, né, do ato pode ser expiação, pode ser prova. Então, assim, pode ser. Até porque a gente vai perceber que, porque ele vai falar agora sobre isso, detalhadamente, acho que em duas questões. Então, não vou entrar muito nisso. E a gente vai perceber que, didaticamente, há uma separação, né, na nossa mente, há um planeta de provas e expiação, mas que isso é muito da nossa interpretação, o que que será uma coisa e o que que será outra. O que eu estou querendo dizer? O Mário deu um exemplo no último estudo. Uma doença pode chegar para mim e eu posso pensar, não, mas que expiação. Ou eu posso olhar e falar, não, mas que prova eu estou passando para aprender alguma coisa.
no final das contas, como eu reajo, conta muito mais do que aquilo que veio. Por quê? Pela questão da. Eu estou até adiantando, que tá, vai para frente. Da autonomia. Porque está em mim como eu vou reagir a isso. Muito mais importante do que a heteronomia, aquilo que veio de fora e que provocou, vamos chamar de doença, essa doença em mim. A gente vai entrar um pouquinho mais nas próximas questões, um pouquinho mais para frente, né? A gente adiantou aqui só para falar que pode ser uma coisa quanto pode ser a outra. Eu queria É? falar uma coisinha também, Beto. É, posso falar? Pode, pode. Quando você citou prova e expiação, eu sempre eu deduzo, né, que na prova não há culpa e na expiação há a reparação, existe uma culpa por trás. A diferença entre uma coisa e outra se trata dessa questão da culpa. Então, quando você tem uma prova, você está isento de culpa, entendeu? Entendi. Eu Mas vejo a diferença entre uma coisa e outra. a gente vai ver esse mecanismo de uma forma mais profunda. Porque porque assim, expiação, a palavra, o significado no dicionário significa sofrimento. Ok. Então eu passo por alguma coisa e tenho uma expiação. Ótimo. Mas quando a gente vai aprofundando a doutrina espírita, a gente vai perceber que o Kardec utiliza de uma forma mais ampla. Então chega em mim, corta o dedo. Talvez porque eu pedi aquilo. Mas se eu pedir, é prova. Mesmo que eu tenha utilizado aquele dedo de uma forma negativamente. É prova. E aí, se eu fico sofrendo, nossa, eu fui muito ruim, não sei o que lá, eu estou interpretando como expiação. Se eu utilizo e falo, não, quer saber? Já aconteceu mesmo, é o fato, vamos caminhar, vamos continuar. Entende que a parte consciencial ela é mais importante do que do nome que a gente dá. E a gente vai ver aqui para frente, numas duas questões, explicando e reexplicando esse mecanismo bastante. Porque a gente divide em provas e expiação, mas dentro da complexidade das consequências dos nossos atos, isso não é tão divididinho. A gente divide É, que a gente gosta de rotular e classificar. E esse é o perigo que o Kardec fala que a gente precisa tomar. Porque senão a gente vai de novo reatribuir inferno, punição, castigo, né, culpa, verdade. aonde não deveria ter. Sim, Terezinha? É, Beto, eu acho assim que Beto, o sofrimento existe nas duas questões. Existe o sofrimento, só que pode ser um sofrimento aceito, entendido, quando existe a prova. Quando não ah, existe a prova, é aquele sofrimento amargurado, negativo, né, revoltado. A diferença é essa, porque existe a culpa e não existe a culpa. Então, existe na prova, a criatura está preparada para aquilo, ele aceita, ele sabe que aquilo ali vai ser uma experiência, né? Vai dar para ele um suporte para ele enfrentar novos desafios. Ele vai estar apto a se conhecer melhor, para saber se ele vai aguentar uma jornada mais difícil. É uma prova. Não existe culpa. Não existe culpa. Não, É isso aí. eu tô entendendo, Elza, o seu ponto. Eu tô entendendo. Mas eu vou ler só o 18º, Terezinha, desculpa te interromper, para mim te mostrar que, assim, existe um ponto que a gente precisa tomar cuidado para, ao mesclar isso, não sermos interpretados de forma equivocada. Vou ler o 18º. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos. E essa ilusão pode prolongar-se durante anos, ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Então, é extremamente comum quem trabalha em mesa mediúnica, trabalhou muito tempo, ou trabalha, ou que já ouviu falar, já viu relatos, várias obras aí, psicografadas, psicofonadas, etc, etc, vai perceber que isso é extremamente comum de espírito achar que ainda está vivo. Ele está desencarnado e não tem corpo.
O que que a gente poderia classificar o que ele está sentindo? Expiação, mas não tem nem corpo. Percebe? Percebe o quanto é tênue? É muito. E a gente precisa tomar esse certo cuidado, porque aí a gente vai ter na nossa cabeça. Ele está sendo punido porque ele fez ou deixou de fazer tal coisa, e ele merece passar por isso. Isso é o pensamento do inferno. Isso é dogmático e não é o pensamento da doutrina espírita. A doutrina espírita é: ele está sofrendo a consequência porque ele não se desligou das coisas materiais que ele tinha ilusão e paixão por elas. Eu posso Ok. dar o nome que eu quiser. É só entender a diferença interpretativa que a doutrina espírita traz. Porque a gente acaba trazendo de nomes diferentes, né, por palavras diferentes, conceitos anteriores, sem perceber. É só tomar o cuidado, porque é tênue entre uma coisa e a É. outra. Quer comentar, Terezinha? Eu queria falar uma coisa assim. Kardec tem uma frase, agora vocês me desculpem, eu não vou lembrar onde está essa frase, que ele fala que a expiação é sempre também uma prova, mas a prova nem sempre é expiação. É verdade. Isso é uma frase. E outra É coisa que eu queria verdade. falar, outro aspecto que eu queria colocar, é que tem alguns exemplos de espíritos escolhendo a sua expiação. Inclusive, tem na segunda parte desse livro, nas Comunicações dos Espíritos, espírito que escolhe a sua expiação, como ele vai expiar as suas faltas, né? Então, eu acho que a gente não pode se prender, como o Beto falou, a gente ficar muito preso a termos, porque eles se confundem. Uma coisa entra na outra, não é tudo assim, tudo separadinho, não é assim, né? Então, eu acho que a gente precisa ver esse aspecto, não é, Beto? É, Sim, sim. acredito também, Terezinha, que existe a prova em missão. Quando o espírito vem para fazer uma missão, desempenhar Aí, uma quando é missão, missão, Elza, quando é missão, como Kardec explica, o espírito em missão, ele não está nem em expiação, nem em prova. Ele isso. é missão, ele não tem nada para provar. Ele escolhe aquela encarnação como missão, como Jesus, né? Por exemplo, Jesus e outros, né? Mas ele Então, pode falhar também na prova, na missão. Ele pode falhar também na missão. Ele vem com uma missão determinada a cumprir. E no final da missão ele não aguenta, não suporta, ele falha. Então, aí, o que que a gente pode considerar? Né? Ele fraquejou no final da missão dele. A gente vê casos e casos que Sim, acontecem isso. sim, pode. Aí o que que é expiação? A dor moral dele não conseguir cumprir o que ele queria. É Então a verdade. expiação não é uma punição. Uhum. Então, na próxima reencarnação, ele não vai vir assim, não, agora eu quero vir tal coisa porque eu não cumpri minha missão. Não. A dor moral faz assim, não, eu não consegui aquilo, então eu quero tal. Essa é a diferença. Então, por isso que prova Então, e missão está mesclada. Essa é a grande diferença. né, É Beto, complicado. quando Kardec fala de espíritos que só encarnam como missão, ele está falando daqueles espíritos que já atingiram um grau de evolução que não precisam mais encarnar, eles já superaram a fase de precisar encarnar, estão num outro patamar, né? Então, eles escolhem uma encarnação como missão. Pelo menos é o que eu entendo, esses não falham, eles vêm em missão e cumprem, porque eles já superaram toda essa fase que nós estamos passando aqui, né? Dos problemas aqui da vida material, da vida na Terra, eles já superaram tudo. Então, são aqueles espíritos que são livres das encarnações. Então, são as grandes missões, né? E esses, eu não sei, penso eu, né? Esses não falham. Não tem como falhar, porque eles já superaram tudo isso
que nós estamos começando a aprender agora para superar. Eu não sei se é apropriado eu gostaria de narrar aqui uma experiência que nós vivenciamos hoje aqui em casa, hoje pela manhã. Eu digo, eu pessoalmente, porque ouvi a palavra. Hoje nós recebemos aqui um profissional, veio fazer um serviço aqui negócio de eletricidade e tal. Ele é um rapaz, amigo conhecido da gente, tudo, mas ele é fortão, entendeu? Ele deve estar pesando aí bem uns, sei lá, uns 180 quilos por aí, entendeu? Ele é. Aí ele falou assim: bom, agora tem que ir lá comprar o material ali. A loja fica daqui de casa uns 150 metros, por aí assim. Eu falei, não, então eu vou lá e tal. Aí ele falou assim, não, eu vou com você também. Eu procurei evitar, porque eu vi que ele tem dificuldade, que ele já havia me falado de alguma dificuldade, por exemplo, para andar. Por causa do peso dele, ele praticamente destruiu o negócio de joelho dele, essas coisas assim. Então, mas ele disse, não, eu vou, estou bem e tal. Aí fomos ali. Na volta, nós viemos conversando, né? Ele transpira, ele anda com a toalha, porque transpira demais. Tá? Então, estava me falando. Isso que você vê agora, eu estou preocupado. Não, na ida eu falei, rapaz, você tem que dar um jeitinho aí de emagrecer um pouco, que aí você vai melhorar dessa questão do joelho, que diminui o peso, diminui a pressão. Pois é. Aí, mas na volta ele acho que ele abriu mais um pouco e falou assim: pois é, isso aqui eu estou pagando os excessos que eu fiz lá atrás, mais na mocidade. Mais na mocidade. Mas mesmo a gente se regenerando, a gente paga aqui as consequências, né? Essa foi a fala. Isso ele confidenciando a mim ali no caminho da loja até aqui. Então, ele reconhece, quer dizer, ele admite, ou ele por isso que eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Como classificar isso aí, porque ele reconhece, vamos dizer assim, né, que lá, talvez pelos excessos, talvez nem tanto, pelos excessos que ele cometeu na juventude, que ele estaria agora resgatando ou pagando esse preço por aqui de lá. Eu achei interessante, e quando vem agora essa discussão nossa aqui, eu falei, eu vivenciei esse exemplo hoje, ao vivo e a cores, entendeu? Ao vivo e a cores aqui. Ele achando que hoje, se não me engano, ele é evangélico, coisa parecida, entendeu? Então ele falou assim: agora que eu estou livre e tal, que eu resgatando essas coisas e tal, no tempo. Tudo bem. Consequência natural dos excessos, simplesmente, Sofrendo as né? Eu vejo assim. consequências, né? E Consequências pelo menos ele naturais. tem consciência. Não, mas ele. É engraçado que esse rapaz, ele mora próximo lá, da casa espírita, onde a gente frequenta e tal, dá apoio e tudo mais. E ele tem acho que é tio ou primo dele, o Zé Marcos é tio ou primo dele? Eu sei que ele tem um parente dele lá, que frequentador nosso lá, foi inclusive presidente da casa e tudo, e ele andou frequentando lá, ele ia sempre lá, né? Há muito tempo que ele é profissional, sempre atendeu a gente lá no serviço, então ele não é completamente, vamos dizer assim, cego no caminho, não. Ele vê os vultos, mas na dele, né? Vamos dizer assim, né? No formato que Entendi, ele melhor entendi. se sente. Eu entendi, mas a interpretação dele é a dogmática que a gente quer ultrapassar. A interpretação dele está equivocada. Como sendo resgate, está equivocada. É uma É. consequência Pois é, natural. eu coloquei Ele justamente para excedeu, ouvir essa opinião, esse esclarecimento de vocês. sim, sim. Ele se excedeu agora, mas ao dia que ele falar assim, vou mudar essa realidade,
E aí vai precisar procurar nutricionista, se precisar, psicólogo, psiquiatra, personal trainer, uma academia ou um tipo de exercício que ele queira fazer, juntar uma gama gigantesca de profissionais, em poucos meses ele vai resolver muito desse problema. Então, assim, ele não está resgatando, ele Não, continua desse jeito, porque ele ainda não acha que está doendo o suficiente para ele mudar. Percebe a diferença? Porque se é, eu fico Não, eu estou assim, entendendo. eu estou com a pessoa que, né, tá muito ruim estar com essa pessoa, mas é porque eu estou pagando. Eu continuo com o mesmo problema que eu tinha. Opa, eu tenho que aprender a harmonizar com essa pessoa. Agora eu estou olhando para o problema, eu estou tentando resolver. é como o caso, né, Beto, da pessoa que fuma durante muitos anos, fuma, fuma, fuma. Um dia ela aparece com um problema sério, né, de doença por causa do cigarro. Ai, Deus está me castigando porque eu fumei muitos anos. Não é, consequência do vício, né? Então, mas muita gente tem essa mentalidade, sim, né? É, consequências, elas vêm, não tem jeito, as consequências vêm. É uma interpretação natural, comum, mas a gente está vendo que assim, ela tem a parte perigosa. Isso aqui é Com grande. certeza. 19º. 19º. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão no isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas indescritíveis, tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Muitos são privados da visão de seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros suportar. É um suplício para o orgulhoso ver-se relegado às últimas posições, enquanto acima dele, cobertos de glória e de festas, estão aqueles que ele desprezou na terra. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler, sem nenhum meio para se esconder e dissimular. Para o sensual, ver todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, avarento, ver seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz compassiva o vem consolar. Ele só pensou em si mesmo durante a vida, ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. É um parágrafo que traz vários exemplos assim muito interessantes. E aqui, de novo, qual o cuidado que a gente precisa ter? Ele está trazendo alguns exemplos e talvez a gente pode pensar que o suplício de todo orgulhoso é ver eles nas últimas posições, enquanto outros estarão acima dele. É essa nossa interpretação que a gente precisa tomar cuidado. Ele está dando exemplos, ele está dando possibilidades. Não há uma generalidade, ou todos irá passar por isso. O que ele coloca, geralmente, suporta É, com intensidade relativa. Isso a gente sempre tem que estar pensando e refletindo para a gente não falar assim, nossa, ali em cima ele falou uma coisa, aí aqui agora tá vendo? Ó, todo sensual, então, vai ter suas tentações e desejos sem poder satisfazê-lo. Sim, porque o que ele está trazendo aqui de ideia é que eu só consigo consumir sensualidade tendo um corpo físico. Não o tendo, eu vou deixar de satisfazer. E aí eu vou sofrer por não ter esse corpo físico e não conseguir satisfazer. Percebe? Consequências naturais em todos os exemplos que ele traz aqui. a gente corre aquele risco, né, que é muito comum, né, Beto, de colocar tudo dentro do mesmo saco, né?
o suicida vai acontecer a mesma coisa para todos os suicidas, vai acontecer a mesma coisa para todos, e não é desse jeito, não é uma regra geral, né? Cada caso é um caso, né? E cada caso, cada problema tem as suas atenuantes, tem as suas agravantes, né? É uma série de circunstâncias que cada um vai enfrentar coisas diferentes, né? Das suas escolhas, das suas decisões, né? Mas o meio espírita criou uma coisa aí de pôr tudo no mesmo lugar, né? As consequências, aí fica quase que igual o inferno lá, né? Do católico, né? Vai para o inferno, vai sofrer todo mundo a mesma coisa. E não é assim, né? E uma coisa que eu estava vendo aí nesse trecho, em outras passagens, existe a explicação que muitos desses espíritos, muitos deles, né? Também não é regra geral, são casos que se veem isolados, que se veem sozinhos, que se veem abandonados, eles não estão abandonados, eles não estão sozinhos, mas eles estão tão fechados em si mesmos, no seu modo de pensar, de sentir, aquela coisa toda, que ele nem enxerga os espíritos que estão à volta dele para ajudá-lo. Ele não ouve e não vê. E os espíritos estão lá esperando ele, né, tentando ajudá-lo, né? Então não estão sozinhos, né? Para a gente ver que não é tudo da mesma forma, né? É Sim. como tem aquela passagem lá na segunda parte do livro, de Espírito Sofredor, o Max, o mendigo. Ele, acho que eu já falei aqui, vou falar de novo porque eu acho que veio ao caso agora. Ele estava contando como ele o que ele sofreu, né? Depois que ele desencarnou, o que ele sofreu. Diz que ele estava num sofrimento tão grande, que uma hora ele gritou, né? Quando que vai terminar esse? Meu Deus, quando que vai terminar esse sofrimento? Aí ele ouviu uma voz: quando tu quiseres. Olha só, quando tu quiseres, você se livra. Então é a situação mental do próprio espírito, não é? Tá me ouvindo, Beto? Hã? Todo sim, perfeitamente. Aí eu vou emendar aqui que isso tudo aqui que ele relatou é o próprio inferno, né? Não o inferno católico, mas o inferno da nossa consciência. A consciência, é. Esse que é o inferno. Então, isso daqui, quando eu comecei a ler, não, isso aqui é o próprio inferno, só que é o inferno da nossa consciência, né? Da mente, é. Estado mental, né? Exatamente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Nenhuma voz. Eu estou tentando resistir, mas eu não vou conseguir. Vocês vão me perdoar. Não resisto, eu não resisto. Nosso Lar é um livro feito por André Luiz, que estava aprendendo as coisas daquele estado de consciência que ele se encontrava, dentro de uma linguagem limitada que era a que ele conseguia, em um país onde a maioria dos seus eram analfabetos. Então, tem uma linguagem que a gente precisa tomar extremo cuidado, mas olha o que contém numa parte. No capítulo endereçado como umbral. O Lísias, que é outro espírito, nada evoluído, não é mentor, não é nada. Então ele tem uma percepção que a gente pode questionar toda a percepção, mas olha só, porque lá embaixo, no que a gente está vendo aqui do Céu e Inferno, o Kardec fala assim, que espíritos, mesmo os imperfeitos, eles trazem coisas de forma erradas, mas que a gente pode pegar na essência os pontos para poder fazer comparações. Olha o que o Lísias vem falar. O umbral começa na crosta terrestre e é zona obscura. O que hoje a ciência chama de campo.
Então, apesar daqui em cima ele ter falado região, ele está querendo se fazer entendido e não conseguia fazer isso do outro jeito. Que não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, o que é umbral? Umbral é aquele pedaço ali, aonde a gente vai atravessar a porta, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. No entanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Dentro do que está aqui, a gente pode questionar ele ter chamado de região, porque tá, né, ele ainda dá a região geográfica entre a crosta e ali onde que eles estão. A gente pode questionar isso, porque é estado de consciência. Mas o que a gente vai perceber é que ele dá a mesma qualidade de quais são os seres que estão se entendendo nesse tipo de ambiente? Aqueles que se entregaram ao egoísmo e ao orgulho. Eu achei interessante trazer isso aqui, porque quando a gente substitui inferno por umbral, nós não estamos sendo fiéis nem ao conceito de umbral, nem ao conceito. Por mais que o conceito está equivocado no livro, está equivocada a nossa interpretação. E a gente precisa, a partir de agora, todas as vezes que ir para esses livros que nós o consideramos importantes, são significativos que nós estudamos, reinterpretar tudo que está ali, tomar o cuidado. Quem disse, como disse, aonde disse e exatamente o que quis dizer. Para tirar essa ideia de punição, de crime, de região. E, peraí, dentro desses conceitos aqui, o que dá para extrair de tipo, nossa, essa parte tem muito a ver com aquilo que o Kardec trouxe. Essa parte aqui não tem. Se não tem, vou largar ali de lado. O que a gente faz? A parte que não tem, a gente começa a divulgar para todo mundo como uma verdade absoluta, que é, por exemplo, tá vendo? Todos os suicidas passam tal coisa. Isso não é uma verdade absoluta. Como existe agravantes e atenuantes, existem uma infinidade de possibilidades. Mas para nós é mais fácil falar isso porque a gente fica com medo dos nossos ao nosso redor suicidar e a gente continua no medo. E o que o Kardec está buscando combater em toda a obra Céu e Inferno é esse medo irracional. Porque ele entende que, ao compreender as leis divinas na sua profundidade, nós iremos nos abster, nos afastar daquilo que pode trazer infelicidade ao invés da gente continuar correndo daquilo que a gente tem medo e a gente continua sem compreender. Esse é o mais perigoso das coisas que acontecem, que o Kardec e os espíritos superiores vêm a todo momento assim tentando combater, todo momento. E aí quando a gente não percebe que a nossa mente viciada, ela é tinhosa, ela é danada. A hora que a gente vê que para o egoísta, ó, fui pegar qualquer passagem e pegou a mesma palavra que foi dita lá. Ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele, aí a gente começa a falar aqui, não seja egoísta, senão você vai sofrer tudo o que os outros fez os outros sofrer. Pronto, eu interpretei ao meu bel prazer, porque existem vários conceitos antes disso, explicados de forma demasiada, para mim entender que ele trouxe um exemplo, e não categorizando a uma razão total. Sim, Terezinha. É. Isso que você falou, eu concordo plenamente, Beto, a forma como você explicou, né, essa questão aí do umbral é assim que eu entendo também. Tem uma passagem no filme Nosso Lar, o primeiro, né, o segundo, já teve o segundo, né, mas eu nem li nada, é o primeiro, que mostra exatamente isso, que não é um local, é a mente do espírito, é o estado do espírito. Quando o André Luiz recebe lá autorização para ir na casa dele, da mulher dele, né? Que ele queria ver a mulher, queria ver os filhos, e ele vai ver e tal. E ele tá lá, tá bem e tal. Aí quando ele descobre que a mulher dele tinha casado de novo, o que acontece ali? Sem ele sair daquele lugar, tudo à volta dele se modificou, ficou escuro, ficou feio. Vocês lembram desse trecho? Ele não saiu daquele lugar. Quando ele percebeu que ela tinha casado com outro, tudo à volta dele escureceu, ficou feio,
né? Cheio de coisa, de sombra, aquelas coisas todas. Quer dizer, ele mudou a vibração dele naquele momento que ele ficou revoltado, ficou com raiva e refletiu à sua volta o que estava dentro dele. Eu acho que é isso que acontece com os espíritos. Não é o local que é assim, é o espírito que reflete o que vai dentro dele. E ele vai refletir o que vai dentro dele em qualquer lugar que ele esteja. Em qualquer lugar que ele esteja, ele vai refletir isso. O seu interior, suas emoções, seus sentimentos, seu pensamento, ele vai refletir, não é? E eu gostei dessa parte do filme que mostrou isso. Ele não saiu e veio lá, foi lá para o umbral. Não, o umbral estava ali com ele naquele momento, né? Ele Mental, refletiu o né? No umbral mental. naquele momento, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses termos. Os espíritos criam os seus ambientes, onde quer que eles estejam. Por isso que Kardec falou, dois espíritos podem estar lado a lado, no mesmo ambiente. Um pode estar no céu, outro pode estar no inferno, dependendo do que eles trazem dentro dele. Eu acho que isso que a gente precisa divulgar muito para acabar com essa ideia de lugar, né, Beto? Muito, precisamos divulgar muito. E você me fez lembrar, Terezinha, eu até tinha pensado antes do estudo, falei, vou comentar um relato pessoal, por mais que eu evite ao máximo, né, trazer muitos relatos pessoais. Eu tive dengue recentemente. E no dia que aconteceu, a gente saiu lá no centro que eu frequento, estava tendo semana espírita, palestra todos os dias. E no segundo dia, eu entrei no carro para vir embora, comecei a sentir calafrios. Não, eu comecei a sentir uns calafrios. Automaticamente, eu sentindo. Cheguei em casa, aquilo foi piorando, jantei, deitei. Acordei 1 hora da manhã, isso era por volta de umas 9h30 da noite. 1 hora da manhã, tremia, o corpo todo tremia, mas tremia muito. E eu tremia assim, tremelicar da cama, tremia bastante. Eu falei, vai passar. E comecei a orar, 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 com um fervor que eu não orava há anos. E aí eu posso dar esse relato de no seguinte: a oração é muito diferente. A gente começa assim, parece que o negócio está muito mais grave do que eu imaginava. Parece que o trem está pior. Ô, Senhor, eu sei o quanto eu sou falho, eu sei o tanto de coisa, não sei o que. E aí você começa a emitir essas culpas que talvez a gente nem não tem, mas é desespero. É. É apego material assim. Nossa, mas eu vou desencarnar agora? Percebe? E por que que eu estou trazendo esse relato? Porque quando a gente está nas mesas mediúnicas e vem espírito que acontece uma coisa que pode ter sido ontem ou há 100 anos, é com essa sensação emocional que ele traz. Por isso que vem tão desesperador. E a gente toma isso como verdade. E não É, é a verdade. É um momento e rápido. E serve é, para quê? Serve para quê? Para a gente lembrar de tipo assim, estou num corpo físico, sou suscetíveis de várias coisas que são coisa. materiais e eu preciso continuar sempre em busca do que é espiritual, porque cedo ou tarde tudo isso que eu Tá. percebo vai Uhum. ficar, vai ficar. Verdade, Beto, é verdade. Mais um detalhezinho, Beto, você me dá licença de falar? Sabe? Os espíritos estão sempre falando. Nós não temos condições de explicar para vocês as coisas do mundo espiritual, porque a linguagem de vocês é muito pobre, não tem palavras na linguagem de vocês para, para a gente falar do mundo espiritual. Então, o que acontece? Cada espírito explica do jeito que ele percebe, que ele sente, que ele acha, entende? Cada um dá a sua impressão do que ele viu, não é? Não é isso que acontece, Beto? É É isso. isso. Se eu fosse dar o relato todo dia, ia ver que, tipo assim, quem ouvisse ia pensar assim, meu Deus, dengue é a pior coisa que existe. Mas e não é. É uma É, doença até branda perto de várias outras. Mas se ficar só com o meu relato, é exatamente o que você está falando. É, Mas dengue e é a gente muito precisa tomar ruim, esse Beto. cuidado, né? Hã? Mas é muito ruim, sim. É ruim, é muito Eu ruim, é muito tive dá muito hemorrágica há mal-estar, né? alguns anos atrás e realmente eu vi a morte na minha frente. Foi muito mal, é foi muito muito ruim, mal, é muito mal. é Então, muito ruim nessas mesmo. horas que a gente realmente pensa. A gente
Nessas horas a gente percebe assim o quanto essas buscas que a gente tem nos auxiliam, porque Sim. nessa hora, apesar do desespero, ele não é tão desesperador. Eu fiquei cerca de uns 30, 40 minutos ali quietinho, até que a minha esposa acordou, né, de eu tremer de tal forma que bati os dentes, e ela, o que que foi, o que que foi? Aí eu comentei, eu pensando assim, não, vai passar, vai melhorar, não quero acordar ela. Aí ela acordou, foi me auxiliar, tomei um banho, melhorei a febre, Nossa, né, gradativamente. É, mas para a gente perceber de tipo assim, existe uma busca que nos auxilia nessa hora, de tipo, não, né, como diz o expositor aí, chega um momento que você pensa assim, na pior das possibilidades, eu vou desencarnar, né? Eu não preciso ficar desesperado, não vai acabar tudo. E isso é consolador. É muito consolador pensar, não vai acabar tudo. Vou só desencarnar, mas o que é essencial permanecerá. Então, isso eu acho que traz assim um alento e um consolo muito importante que a gente não pode perder. E do mesmo jeito, tudo isso que a Terezinha tem trazido, né, da gente demonstrar que os mecanismos da justiça divina são muito mais perfeitos que a gente imagina, lembrar isso para as pessoas o tempo todo é importantíssimo para todo mundo, né, pensar sobre isso. Eu tô vendo a Clara o tempo todo, tem uma luzinha com uma fresta de luz que de vez em quando bate no rosto dela. E eu tô na pensando janela. assim, desde a hora que eu vi, eu tô pensando de forma poética, né? Que é mais ou menos isso. A espiritualidade vem e nos mostra o que é possível. Porque se mostrasse toda a luz, a gente não enxerga nada. Ah, não, é verdade, não vai enxergar nada mesmo. É exatamente. Se eu abrir, está pensando aqui que ele não vai enxergar sou eu. Pois é, exato. É isso. É isso que acontece. Como a Teresa estava falando, é dessa forma poética, né, que os espíritos vêm trazer as informações para nós. Compartilhar minha tela aqui de novo. Agora é o 20º, ou 20ª, né, tá com o, né, 20º. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente. Reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. Quanto mais demora a se desvencilhar de seus defeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosa será a reparação. Nota 109. Nas imperfeições morais do espírito, da mesma forma que nos vícios que causam dependência, o esforço exigido para retomar o estado de equilíbrio deve ser tanto maior quanto mais longo e intenso tenha sido o período de sua formação. Tá vendo? É nota do editor. O que o editor trouxe aqui? Ele trouxe uma busca de tentar trazer uma interpretação física, né, de vícios físicos, para a gente entender o moral, que está querendo dizer semelhança. Mas eu fiquei pensando, já que a gente está falando de doença, o que que é o remédio, a vacina? O que que é a vacina? Geralmente, na maioria dos casos, parte da doença, parte do vírus, ele de uma maneira que não vai despertar toda a doença, parte da doença, ou uma parte do vírus, né, DNA, RNA, etc., que vai fazer com que os nossos anticorpos olhem e falem assim, olha, isso é uma coisa nociva para o corpo, precisamos combater. Então, é uma espécie de treino para que quando a doença chega, a nossa imunidade esteja pronta para o jogo. Eu acho que esse exemplo ficou melhor. O que o Kardec está colocando aqui para trazer é quando eles falam, olha, cuidado, né? Atenue os defeitos, é, ele chama aqui de defeito, vicissitudes, dificuldades, etc, 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 imperfeições, porque isso é a forma com que a gente está falando para a nossa imunidade espiritual lidar depois quando vir as outras dificuldades maiores. Porque se a gente não estiver preparado, a gente vai estar preso àquelas dificuldades menores e as maiores vão fazer com que a gente se desespere. Então, são coisas gradativas, assim, degrau a degrau. Essa aqui é grande. Queria falar uma coisa, Beto. Sim. É, ele fala aqui em desfazer-se dos defeitos, né? Nesse parágrafo. Uhum. Quanto mais tarda,
em se desfazer dos defeitos, mais as suas consequências são penosas. Mas como fazer isso? Como se desfazer dos defeitos? Então, aí vem a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Porque se nós não nos conhecermos, não vai adiantar ler evangelho, não vai adiantar doutrina, não vai adiantar estudo, nada. Porque tudo vai entrar, mas não vai ficar. Não vai ficar. Porque nós estamos completamente obscuros, obstruídos pela nossa própria ignorância de nós mesmos. Então, nós temos que buscar esse autoconhecimento que fala Joana de Ângeles, nos livros da Joana de Ângeles. Então, o autoconhecimento é básico para qualquer um de nós. Nós temos que nos conhecer, nós temos que domar o nosso ego que está sobrepujando o self. Então, tem uma mensagem espiritual que eu li outro dia, a mentora, o Espírito Marta, ela fala que o dia que nós conseguirmos desintegrar o ego, nós seremos felizes, porque aí quem vai ter prioridade é o self, que é o espírito, né? Então, enquanto o ego estiver dominando, é porque a gente não se conhece. Nós temos que domar todas essas inclinações más que nós temos. Como? Como fazer? Nos conhecendo, se olhando de frente no espelho. De vez em quando eu faço isso, um exercício, quando eu estou escovando os dentes de manhã, na hora que eu olho no espelho assim, você, hein, você, toma cuidado, né? Aí é como se fosse assim, eu estou chamando atenção para mim mesmo, porque é muito fácil a gente se iludir, é muito fácil a gente seguir o caminho da maioria das pessoas que não pensam nisso, né? É um compromisso. Agora, é fácil? Não é, não é. Porque nós temos que é, dominar essa tendência que a gente tem de prevalecer o nosso ego, de ser, né, de ser o maior, de ser o melhor. Né? Isso já vem com a gente, desde lá quando a gente foi criado, né? É o diamante coberto, carvão está lá. Nós temos que dilapidar esse diamante até ele brilhar, né? Brilha a vossa luz, assim falou Jesus. Mas nós temos que fazer esse trabalho do autoconhecimento. Eu vejo aqui a importância desse fator, né? Que é básico para todos nós espíritas, para todos nós humanos, né? Não vou dizer, todos nós temos que passar por isso. Sim, sim, sim. E o autoconhecimento, ele vem ali no Livro dos Espíritos, que está numa separação didática maravilhosa, ele vem logo depois das leis morais, na perfeição divina, aonde, ao compreender que existem leis que regem o espírito e a matéria, a gente perceber que, ao compreender tudo isso, nos autocompreender para buscar uma harmonia, gradativamente com essas leis, que isso vai trazer para nós a felicidade. Perfeitamente, isso mesmo. 21º. A situação do espírito, a partir de sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Então, do jeito que a gente desencarna, a gente chega no plano espiritual. Mais tarde, outra encarnação é dada e, por vezes, imposta para a expiação e reparação por meio de novas provas. Mas ele a aproveita em maior ou menor proporção em virtude de seu livre-arbítrio. Se ele não a aproveitar, será uma tarefa para recomeçar cada vez em condições mais penosas, de modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, certamente pagarão caro numa próxima existência. É nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5.
Nesse aqui a gente tem muita coisa para falar. Então, aqui, Tem. primeira coisa, mais tarde outra encarnação lhe é dada e por vezes imposta. Então, vou ler essa notazinha aqui sobre essa imposição. O significado dessa imposição está no sentido da inevitabilidade da lei natural do progresso espiritual, que só ocorre de forma livre e consciente. Assim, uma nova encarnação é sempre decorrente, natural e inevitável da lei do progresso. Mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, por si, por ser necessário ao progresso, ou então muito endurecido, pois nessa condição não consegue escolher de forma consciente. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo à condição de escolher conscientemente, por seu próprio despertar, conforme afirma o item 8 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Nota do editor. E por que que a gente, né, leu isso aqui primeiro e assim só até aqui essa parte? Porque então existe sim possibilidades de, na encarnação, algumas coisas serem impostas. Está escrito aqui, a gente leu, releu, Ah, percebeu. Acontece que isso geralmente são condições contingentes, ou seja, não dava para ter feito de outra maneira. E são condições menores. E qual que é o problema dessa questão? É que a gente fala muito mais disso aqui do que da gente pedir as nossas provas. Se fala muito mais dessas encarnações impostas, muito mais. Ó, cuidado, o que que você faz? E aí não sei o quê. E espírito isso. E todas as vezes que você vai falar de reencarnação, de planejamento reencarnatório, etc, etc, alguém vem e fala sobre essa questão. Esse é o problema. É de pegar a exceção e fazer ela virar regra, ao invés de tratar como exceção. E, dentre todos os outros problemas que a gente comentou anteriormente, esse é um dos nossos problemas no movimento espírita. Muito E, grande, de colocar isso quase como uma regra. Sim, e Terezinha? foi, e foi criada a expressão reencarnação compulsória, né? Que não existe essa expressão nas obras de Kardec. É imposta. E mesmo essa imposição, não é assim que pega o espírito a força para ele reencarnar, não é assim. Ele é encaminhado, porque como ele não pode ele mesmo escolher, os espíritos encaminham esse espírito para a encarnação que é mais adequada para ele, que vai ser mais proveitosa para ele, né? Agora, a imposição é como ele fala, está dentro da lei, a lei a lei da reencarnação, ela existe. Então, nesse sentido, a reencarnação, ela é imposta para todos nós, que está dentro da lei, não é? Todos nós temos que reencarnar até ultrapassarmos essa fase. Então, nesse sentido, é imposta para todos nós. Agora, a escolha é que é diferente, né? Sim. Terezinha, para ser sincero, eu, Beto, não vejo problema na palavra no termo reencarnação compulsória. Eu não vejo, mas é só eu não vejo. O que me incomoda e que aí eu vejo grandes problemas é tratar isso de forma categórica e quase que todos nós na Terra estamos aqui assim. Isso me incomoda profundamente. O que eu estou querendo Uhum. dizer a gente continua focando em punições, em inferno, etc. E isso me incomoda. Se o assunto fosse tratado, né, o termo, reencarnação compulsória, igual está dizendo aqui, dessa ideia, aí para mim, assim, nossa, faria muito sentido. Mas do jeito que é tratado no movimento, de É. olha, toma cuidado, né, por causa de essa do medo, isso me incomoda profundamente, sempre me incomodou.
E eu ficava tentando entender por que que me incomodava tanto, né? E só depois de pegar essa obra não adulterada que a gente vai entender por que que incomodava e não Entendi. encontrava a resposta, né? Isso. O Kardec vai falar que aqui nesse item, Poderia ser trocado, Beto, o compulsório por educativo, reencarnação educativa, porque eu sempre lembro de um caso de um espírito que ele se suicidou por diversas vezes, ele vinha e se suicidava. Já era a 8ª vez que ele vinha reencarnando e se suicidando. Então, compulsoriamente, no seu modo de dizer, a espiritualidade resolveu programar uma reencarnação onde ele viesse sem as pernas e sem os braços, de uma forma educativa, para ele poder entender o valor da vida, porque sempre ele achava um meio de se suicidar. Ele veio através dos pés, ele andava e se atirava no rio, ele se enforcava, ele sempre arranjava um jeito. Então, com essa medida educativa, logicamente ele não teria condições de nada fazer contra a sua própria vida. Então, poderíamos entender isso, uma reencarnação educativa, onde ele teria meios para pensar, né? Para pensar. Na nossa casa espírita, chegou uma pessoa para tratamento espiritual e ele, um rapaz de 15 anos, completamente assim, ele não pensava, igual uma criança, não tinha raciocínio, era uma criança, adulto, mas na mente de criança. Aí os espíritos falavam assim: olha, ele está assim, na hora que ele passou lá na sala, o mentor espiritual explicou, ele está assim porque tinha uma médium que estava acompanhando ali, ela falou assim, eu estou vendo o cérebro dele como se estivesse todo costurado, todo assim, cerzido por dentro, né? Então, aí o Espírito falou, isso aí foi a consequência da vida passada, porque ele foi um grande cientista, uma inteligência fora do comum, mas ele usou a inteligência para o mal. Ele só usou esse potencial para destruir, para fazer o mal. E nessa existência, ele veio dessa forma. Então, ele é incapaz de ter um pensamento contínuo. Por quê? Porque todos os equipamentos dele estão bloqueados. Quando ele se desliga do corpo físico, ele toma consciência. E aí ele sofre por se ver preso nessa condição de ter vontade de falar, de se expressar, de agir, e está naquele equipamento defeituoso, né? Com limitações. Então, isso aí é uma medida educativa. Educativa. Eu entendo isso. sim. No entanto, ele pode ter pedido. Sim, sim. Aí, se ele pediu, não entraria na compulsória ou na imposta. E a gente está só comentando isso porque esse caso, né, da pessoa se suicidar 8 vezes, né, direto a gente vê palestrante contando essa história. A questão, não, de novo, não é a história, é como ela geralmente é colocada na palestra. E aí eu vou deixar essa história de lado e vou falar do suicídio. De novo, um exemplo que eu já trouxe aqui que eu acho que é o mais fácil. Todas as palestras que eu vi, a pessoa falar de suicídio, todas, com exceção de alguns palestrantes. Principalmente, por exemplo, o André Trigueiro não traz assim, mas tem outros que trazem. A maioria coloca assim: se você está pensando em suicidar, cuidado, leia Memórias de um Suicida e você vai ver o que vai acontecer com você. Percebe que o problema foi como foi colocado? E isso que o Kardec busca combater o tempo todo aqui, né, das ideias, e que a gente fica o tempo todo insistindo assim, em tomar esse cuidado dessa atenuação. Então, por que que, como a Terezinha explicou,
Por que que uma reencarnação é imposta? Porque enquanto nós não evoluirmos o suficientemente para não reencarnar, somos espíritos errantes. Ela vai ser imposta, cedo ou tarde a gente vai ter que reencarnar para resolver nossas questões, para ter as nossas provas, etc, etc. Isso já é, em si, uma imposição. Se em algum momento, algumas situações, a gente não consegue, por nós mesmos, fazer certas escolhas, existirão ali ao nosso redor seres mais esclarecidos que nós, com maior cuidado que nós, que nos ama profundamente, que conhece a nossa história espiritual, que irá nos auxiliar. Ó, tanto que é muito mais bonito. É muito mais bonito. Olha, eu sei dos seus limites, eu tenho lhe acompanhado milhares de anos. Vamos fazer assim, sim, assado, que vai ser melhor. Muito Isso. mais bonito. É muito mais fácil. E tipo assim, e aí eu viro e falo assim, não, eu quero sem os braços, sem as pernas, porque de jeito eu vou dar valor ao meu corpo físico. Não porque eu sou esse daí, mas é porque eu vou dar corpo, vou dar valor. Não, você não vai aguentar. Você já tentou isso, você não vai aguentar. Percebe que assim, existe mais beleza de quando é, existe uma comunidade que auxilia do que uma comunidade que pune. Não, é porque você deixou de fazer e por isso você vai passar. Há uma É, diferença de como muito isso foi grande. construído. E Muito, isso que a muito gente grande. precisava pensar, dessa construção para nosso reencarne. Porque as leis divinas são muitas infinitas que a gente não conhece, mas as que a gente conhece já percebe que essa parte não faz sentido que ela seja ruim. Você vai voltar para esse vale de lágrimas por tudo que você deixou de fazer. Isso na linguagem de Jesus faz muito sentido, porque era a linguagem que dava para Ai, entender e compreender. Haverá pranto e ranger de dentes. A gente Verdade. hoje entende isso perfeitamente. Mas É, hoje a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? E lidar com essa situação com um certo cuidado. No capítulo 25 do Mateus, 24, 24, onde que ele vai falar que todo mundo aí está falando transição planetária já tem uns anos e coloca medo em todo mundo, ele vai falar de um ponto. Eu vou pegar só um ponto. Ele fala assim: o amor de muitos esfriará. E quando a gente olha ao redor, a gente vai perceber que a facilidade com que isso acontece é grande, porque o Kardec vai falar aqui mais para baixo, a gente acha que é amor, mas em verdade é paixão. E esfria, porque não está na parte basilar, na nossa parte essencial, o entendimento dessas leis divinas. Então eu penso, se eu me privo sobre tal coisa, porque eu quero ir para o céu, porque eu quero deixar de ir para o inferno, o fulano tem que se privar também. Porque ele não pode viver bem desse jeito aí, como eu queria viver, e ir para o céu também. Pronto, estou querendo uma punição para o outro. Percebe que um pensamento vai trazendo ao outro, e aí eu vou ficando duro, rígido e difícil. E olha que coisa interessante. De todos os seres que Jesus mais foi incisivo, foi daqueles religiosos que mais conheciam a lei. Porque eles conheciam, sabia que não era aquela rigidez toda, mas eles insistiam em colocar com rigidez. Aí Jesus, com eles, eram rígidos para que eles deixassem ter rigidez. É aquela coisa do tratamento que eu acabei de falar da doença, né? Vou dar um pouquinho do vírus para sua imunidade perceber de tipo, opa, já vou tomar cuidado depois. Sim, Terezinha, pode falar que senão não vai. Antes de você falar, Terezinha, deixa eu só. Porque tem outra nota, né? Lê a nota do espiar aqui de novo, porque a gente não leu. O ah, tá. sofrimento sobre a terra, ou as vicissitudes e atribulações, no sentido aqui proposto, trata-se de um ato da vontade livre ou expiação. O espírito escolhe as provas quando está consciente e faz o uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. O exemplo seguinte daquele que goza da felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, refere-se àquele que vive despreocupado das suas necessidades espirituais até se arrepender, trabalhando para o seu aperfeiçoamento, conforme descrito no item 8º, nota do editor. Eu vou pedir licença
só para pegar parte do próximo item, porque não vai dar tempo de a gente ver hoje, pelo que eu estou percebendo. Mas eu acho que ele é muito importante só para complementar o que eu estou falando. O editor, aqui, ele coloca aquela questão do arrependimento, expiação e reparação de uma forma que eu achei muito mais bela. Ato consciente da vontade, arrependimento. Voltar à sua mentalidade, que é o termo original lá no grego, metanoia. Pelo esforço sincero, o que que é uma expiação? Estou passando por uma situação, né, sofrendo as consequências naturais, e eu preciso me esforçar para sair daquilo, e pelo retorno ao bem. Reparação. Acho que, quando eu acho que foi o Paulo que expositor e conhecedor e que ajudou a traduzir essa obra e organizar e compilar, é o expositor espírita, para quem estiver vendo esse vídeo depois e não conhece, Paulo Figueiredo. Eu acho que nesse ponto aqui ele foi extremamente feliz em colocar nesses termos. Isso é o que a gente chama de ressignificar. Arrependimento, expiação e reparação. E aí, a hora que a gente olha com novas palavras, você fala: caramba, é exatamente isso que Jesus diz no original, e a gente não entendia muito bem. Sim, Terezinha, fica à vontade. Rapidinho, só uma coisa bem rápida. Essa ideia que a gente tem, ai, fez, tem que passar por isso, passar por aquilo, né? Se criou muito no meio espírita, a gente esquece de um detalhe. As leis divinas são infinitamente justas e são infinitamente amorosas. Existe amor nas leis divinas. Não é essa dureza que muitas vezes a gente coloca, não é? Era só isso. Perfeito. É a nossa interpretação que ainda é muito rígida, né, Terezinha? A É. nossa. Queria Quem tem que... acrescentar também, Terezinha, infinitamente justas, amorosas e sábias, Isso, sábias, porque Deus sabe os caminhos melhor do que nós. Então, cada caminho de Deus é diferente, para cada um de nós é diferente do outro. Não existem dois caminhos iguais, assim como nós não temos ninguém igual a nós somos únicos, né? Então, é questão de fazer escolhas e de dizer, se suicidou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso, a gente tem que tirar isso da cabeça, como o Beto falou, porque é muito simples. A lei de Deus não impõe regras assim explícitas para determinado caso. Cada caso é resolvido de uma maneira única, única, porque nós somos únicos, tem, né? Então é isso aí que a gente tem que pensar. verdade. Perfeito, é isso aí. A gente precisa continuar, né, repetindo aqui. Nosso tempo está no Beto, só final. me fala que item que parou, por favor, que eu não anotei Será, aqui. será o 22º. 22º. Aí, se você Obrigada. quiser voltar no 21º, porque a gente deu uma corrida, fica à vontade. Tá bom, tá bom. Que ele fala muito de expiação, e é um item muito importante, né? Que a gente acaba Importante. Existe muita dúvida, né, Beto? Existe muita confusão nesse negócio de expiação, prova, existe muita confusão, né? é bom a Verdade. gente talvez voltar. E aí, então, só para finalizar, esse ressignificar é para a gente tomar esse cuidado. E não é, no próximo item vai falar disso, não é para ser ingênuo, não é isso. Então o mal não existe e tal. É porque a gente percebe as exceções e toma como regra. É mais ou menos Isso. assim. Quantas pessoas cometeram crime e estão encarceradas? Dentro da população mundial, não é uma minoria? Se é uma minoria, por que que a gente pega? Faz de forma basilar esse olhar deles, o que eles fazem para a gente educar os nossos. Percebe? A gente busca. Quantas vezes a gente escuta assim? Nossa, eu escutei isso demais. Não sei se hoje em dia o pessoal que está estudando ainda pensa assim: você faz faculdade, pelo menos se você for preso, fica numa sala, numa cela diferente. Eu já ouvi falar, já ouvi também. Gente, eu quero estudar para ter conhecimento e ter uma vida melhor em abundância. Quando eu falo vida melhor, não é só física, é em abundância. Agora, para É, não ir preso,
É demais, né? Nossa! Ou seja, a gente é pequena demais. Uma das coisas que eu observo muito, eu acompanho, eu vejo muito, eu consumo muito humor. Quando eu digo humor, piadistas, pessoas que fazem muitas piadas. E uma coisa que a gente, e eu vejo de tudo, em tudo quanto é lugar, de propósito, para essa questão de autoconhecimento. E uma das coisas que eu observo é que o humorista, seja ele de qual for, ele às vezes vai indo bem te fazendo rir. Mas grande parte do nosso humor traz uma grande carga de preconceito. E a gente só acha graça porque tem o preconceito. Senão a gente não achava. E eu lembro quando o Leandro Carnal falou disso há uns anos atrás, que foi a partir de então que eu fui observar, e eu falei, caramba, mas é mesmo, né? E aí, Verdade. quando você vai escutar os caras falando sobre essas técnicas, né, humorísticas, porque para tudo tem técnica, é de propósito que tem aquela linha de pensamento, é porque precisa pegar algo que é conhecido, junto com algo novo, e entre um e o outro colocar aqui algo que você vai sentir pertencente, mas vai te trazer novidade. E aí, o que é pertencente? Um pouquinho dos nossos preconceitos. Então, ao olhar isso e falar, caramba, isso para mim ainda é engraçado. Diminuir o outro ainda é engraçado. E a gente ainda vai, aí a gente vai perceber porque o Kardec fala tanto que o materialismo ele é o mais perigoso para nós, porque ele muda, ele é de forma mutabilizada, de tudo quanto é jeito, ele vem para nós em todas as direções. E a gente não toma cuidado, a gente tá ali de novo, a gente com os nossos velhos e antigos vícios, defeitos, É, imperfeições, o nome que a gente quiser, perdurando e trazendo dentro dos conceitos que estão tentando modificar isso, né? A gente acaba ressignificando negativamente. Tá vendo? O umbral e o inferno é a mesma coisa. Tá vendo, ó? Não tem o inferno, mas tem o umbral. Tá vendo? Não tem o céu, mas tem colônia é a espiritual. nossa É, mundos superiores. Olha, você tem que melhorar para ir para mundos superiores. Só por isso, né? E o só por causa próximo, disso. ou seja, a gente vai apequenando, a gente precisa tomar cuidado que a gente costuma apequenar as coisas de Deus e todas elas são grandiosas demais para serem pequenas. Tá bom. Então, encerramos, né? Encerramos. Já passamos o horário. Obrigado a todos e a todas, e se quiserem encerrar a gravação, fica à vontade. Obrigado.